Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, para nós entendermos o contexto disso, nós devemos lembrar o texto da semana passada um pouquinho. Na semana passada nós analisamos o final do primeiro capítulo, os 3 últimos versículos, de 27 a 30. E nesse texto, Paulo ele iniciou a sua exortação para essa igreja dos Filipenses. Ele teve como alvo encorajar e orientar aqueles irmãos a estarem prontos para as suas lutas contra um inimigo que vinha de fora, uma opressão externa, nesse momento, naquele texto dos versículos 27 a 30. Então a igreja dos Filipenses, ela estava sofrendo por pressões, ameaças que vinham de fora da igreja, provavelmente do mundo pagão daquela época. Agora, no texto de hoje, nós veremos que Paulo ele volta a sua atenção para a igreja como uma congregação, como uma família de pessoas que confessam a mesma fé em Cristo Jesus. Então ele deixa de lado momentaneamente os problemas externos para tratar agora dos problemas internos dessa igreja. Os filipenses, eles estavam sofrendo principalmente com falta de união entre eles. Paulo ele sabia que uma igreja desunida, ela se torna um alvo fácil para as pressões externas. E somente com a união daqueles irmãos, pelos princípios corretos, pelos princípios bíblicos, eles poderiam estar fortes, serem fortalecidos para resistirem juntos aos ataques, servindo ao mesmo Deus em um mesmo propósito. Então esse texto de hoje, ele se torna muito atual para nós, tendo em vista que muitas igrejas cristãs sofrem com esses mesmos problemas que Paulo está tratando, o problema da desunião. Dentro da realidade evangélica brasileira, é muito mais comum uma igreja ter muitos mais problemas internos vindo de dentro da própria igreja do que propriamente sofrendo com pressões de fora, pressões externas. Então nós temos diante de nós aqui hoje uma exortação da palavra de Deus para a união dos seus crentes, para a união dos cristãos, em especial para a união da igreja local. Então, diante disso, o meu objetivo aqui essa noite é responder a seguinte pergunta com base no texto que nós estamos analisando. Com base na palavra de Deus, como podemos desenvolver a união entre os irmãos em uma igreja? Essa é a pergunta-chave para hoje. Como podemos, segundo a palavra de Deus, desenvolver a união no nosso meio? E, em primeiro lugar, eu destaco que para desenvolvermos a união entre os irmãos, ela vem por meio de afinidades espirituais. Atente para o verso 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A expressão inicial aqui, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, a ARA, ele começa falando se há, pois. Talvez essa expressão ela possa transmitir uma certa dúvida da parte de Paulo. Se há, pois, alguma exortação, se há que existe isso, Mas Paulo aqui, ele não possui nenhuma dúvida sobre as afinidades espirituais que os irmãos de Filipenses desfrutavam. A Nova Versão Internacional, ela parece ter uma tradução mais acertada aqui neste caso. Essa versão, NVI, ele transmite melhor a ideia original do texto. E ele traz o versículo dessa forma. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Paulo, então, depois dessa certeza de que ali existe essas afinidades, ele começa a listar esses pontos-chave
esses pontos que são base para a vida em congregação, o que eu chamo aqui de afinidades espirituais. O primeiro, segundo o texto na área, diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Mais uma vez, parece que essa versão, na minha opinião, não foi muito feliz na tradução. A palavra aqui, traduzida por exortação no grego, ela possui alguns outros sentidos que se encaixam melhor com o texto aqui. Essa palavra é traduzida também como consolação, como conforto, isso vem na Almeida Revista e Corrigida, encorajamento ou motivação, que foi traduzido na NVI e na NVT. Para mim, a ideia de consolo faz um sentido mais de acordo com o contexto aqui do texto. Paulo está lembrando os filipenses da sua condição como uma igreja amada por Cristo. O apóstolo está ressaltando que Cristo se interessa pela igreja. E isso deveria ser um motivo de consolo, como de fato é. Certamente é consolador saber que Cristo se interessa por nós. O segundo ponto base para a vida na igreja, segundo Paulo aqui, é alguma consolação de amor. Mais uma vez, é o amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em mente. Ao exortar a igreja de que eles deveriam exercitar a união entre eles, Paulo traz o mais alto motivo com a intenção de encorajá-los. E o motivo é o amor que Cristo tem pela sua igreja, pela sua noiva. Esse amor é que deve mover os cristãos a viver de uma maneira digna uns com os outros. Em seguida ele cita alguma comunhão do Espírito. Aqui a ideia é da participação de todo cristão verdadeiro em um mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita no cristão. Todo cristão que é batizado, ele recebe, que ele é convertido e posteriormente batizado, ele recebe o Espírito Santo no momento da conversão, e ele se torna membro de um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. A simples comunhão em um mesmo Espírito, segundo Paulo, deveria determinar a maneira unida de viver de uma congregação cristã. O fato de que o Espírito Santo habita em todo cristão deveria nos levar a questionar como que pode haver dentro de uma igreja cristã que compartilha do Espírito, esse Espírito é de Deus, como no meio dessas pessoas pode haver divisões, contendas, falta de união. Como pode acontecer essas coisas em um local onde todos devem compartilhar deste mesmo Espírito? O último ponto abordado por Paulo como base para a vida da igreja é se há entranhados afetos e misericórdias. Paulo aqui ele faz um paralelismo entre duas realidades que devem estar presentes na igreja cristã. Entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos, ele fala de um sentimento pessoal que o cristão deve ter na sua vida congregacional. A palavra entranhados, ela faz relação às entranhas. É isso que Paulo está falando. Naquele tempo, as entranhas eram consideradas como a sede da vida emocional. Hoje em dia, nós relacionamos as emoções com o coração. Nós dizemos que o coração é a fonte das emoções. Mas naquele tempo, as emoções, para eles, brotavam das entranhas. Isso muito provavelmente por causa daquele friozinho da barriga que a gente sente quando tem uma emoção muito forte, ou quando você está nervoso, dá aquela afrouxada, Então, para eles era isso que eles sentiam. Então, as emoções brotam daqui, das entranhas, da barriga, e não do coração, como é os nossos dias. Então, a ideia é que entre os irmãos deve haver um relacionamento pessoal, mas também um nível de envolvimento emocional profundo. É um nível de envolvimento emocional que vem das entranhas, que vem do coração, que é cheio de emoção e sentimento. Não apenas nos relacionar com os nossos irmãos em um nível meramente institucional, mas devemos cultivar um relacionamento emocional. Isso é muito comum na igreja evangélica brasileira, pessoas que fazem parte de uma congregação, mas que conhecem as pessoas de vista. Eu conheço fulano, ele vai na minha igreja, mas não tem nenhum envolvimento emocional com aquela pessoa. Não se interessa com a vida realmente deles, Não há um envolvimento profundo.
Já na palavra misericórdias, Paulo ele traz o paralelo entre o nosso interesse pessoal pelos irmãos e o próprio interesse de Deus pelos irmãos. Essas misericórdias que o apóstolo fala, elas tratam do interesse pessoal de Cristo pelo seu povo. Da mesma forma que na igreja cristã existe um interesse emocional entre os irmãos, de amor, de afeto, de sentimento, existe também um envolvimento emocional de Cristo pelos cristãos. Essa é a ideia. Então, depois de expor esses pontos que devem servir como base para a vida congregacional de uma igreja cristã, que vou recapitular aqui, é saber que Cristo se importa com a igreja, que se Cristo nos ama, isso deve nos mover em direção a amar uns aos outros, que a união em um mesmo Espírito também deve nos mover em uma união de vida em comum, e por fim, que devemos nos envolver uns com os outros, não meramente de forma superficial, mas em um nível sentimental. Então, depois disso, de apresentar as diversas afinidades espirituais presentes nos cristãos e, consequentemente, na igreja, o apóstolo, no verso 2, ele vai enfatizar ainda mais a necessidade da unidade na igreja. Ele diz, penseis da mesma forma, tenhais o mesmo amor uns pelos outros, o mesmo amor que Cristo tem por vocês. Sejam unidos de alma, da mesma forma que são unidos pelo mesmo Espírito. Sejam uma mesma mente, enfim, tenham uma vida unida em um mesmo propósito. Existiam problemas internos nessa igreja dos Filipenses. Falta de comunhão, pessoas deixando de congregar, muito provavelmente por essa pressão externa. Então a gente já comentou na semana passada que como é difícil, como deve ser difícil ser cristão em meio à perseguição, a meio a problemas que vêm de fora, né? Então muito provavelmente essas pessoas se deparavam com essas perseguições e acabavam deixando de congregar. Isso gerou desunião. E Paulo está lembrando que como cristão, esse tipo de procedimento é incompatível com o Espírito que nos une. É incompatível porque o cristão verdadeiro, ele possuirá diversas afinidades espirituais uns com os outros. Não há como ser cristão e estar promovendo discórdia. Não há como ser cristão e estar em inimizade com outro irmão. Não há como ser cristão e não estar unido no corpo de Cristo, que é a igreja. Essa união espiritual é que nos garante uma união como igreja, como congregação. Se Cristo está presente, se Cristo é o cabeça, então certamente haverá uma união em um nível tanto sentimental, quanto em um nível prático de mente e de propósitos. Aplicando isso aqui para as nossas vidas, irmãos, de maneira prática, sinta prazer em gastar tempo com os irmãos. Fique um pouco mais depois do culto. Hoje tem cantina, você não é obrigado a comprar nada na cantina, mas fique, tenha um tempo de comunhão com os irmãos. Não precisa ficar até muito tarde, que o pastor gosta de dormir cedo. Mas fique mais, converse, gastem tempo uns com os outros. Procure conversar com pessoas que você não tem tanta intimidade ou que não costuma conversar tanto. Promova sempre a união. Não seja daqueles que são sempre do contra, que nada está bom, que sempre tem alguma coisa que está errado, que está sempre pronto para criticar. Não sejam daqueles que supervalorizam os defeitos dos outros, mas nunca reconhecem as qualidades e os progressos que as pessoas têm feito na sua vida espiritual. Nós desfrutaremos de uma união perfeita? Não. Certamente nós não desfrutaremos disso. Mas busque sempre olhar para Cristo. Mantenha seus olhos em Cristo. Lembre do amor dele por você quando alguém te decepcionar. Lembrem de Cristo quando alguém te frustrar. Lembrem-se das nossas afinidades espirituais. Lembre-se sempre que todos nós temos um mesmo propósito, temos objetivos em comum,
temos uma esperança semelhante. Deseje com todas as suas forças estar na eternidade com Cristo e com os irmãos que Ele te deu. Pare e pense um instante aqui sobre isso. Deus quis que especificamente nós tivéssemos comunhão aqui, nesse tempo que se chama hoje. Diante de bilhões e bilhões de pessoas que já passaram por este mundo, que viveram em outros tempos, que vivem hoje e que ainda viverão, cada pessoa distinta uma da outra com a sua história e tudo mais, Deus planejou que nós fôssemos uma congregação. E alegre-se nisso, por saber que Deus tem o melhor para os seus filhos. Então, dentro desse conceito, esses são os melhores irmãos que Deus tinha para você. Esses são os melhores irmãos que Deus achou para você congregar. Esses são os melhores irmãos para te ajudar. São os melhores irmãos para tratar do seu caráter, para te exortar, para te encorajar, para levar os seus fardos contigo e também você levar os fardos deles. Eu estou quase pedindo para você abraçar o irmão do lado, mas não vou fazer isso, tá? Porque eu sei que a gente não gosta dessas coisas, né? Mas eu estou quase. Olha para o irmão do seu lado e dá um grande abraço nele. Então, irmãos, como que nós desenvolvemos a união entre os irmãos de uma igreja? Em primeiro lugar, por meio de afinidades espirituais. Em segundo lugar, irmãos, nós desenvolvemos a união entre os irmãos por meio da humildade. Os versos 13 e 4 dizem assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, existe uma doença terrível que atinge o coração da igreja. E essa doença, se não tratada, ela pode acabar com qualquer tipo de união em uma congregação. E o nome dessa doença se chama egoísmo. O egoísmo é um inimigo mortal para a comunhão em uma congregação. E o egoísmo, ele permanece vivo até mesmo em corações regenerados. E é preciso lutar com determinação contra esse inimigo que ainda reside em nós. O Novo Testamento, ele não fala em lugar algum que tudo em nossa vida entra nos eixos depois da nossa conversão. O Novo Testamento não diz que todos os sentimentos ruins, todo o pecado vai desaparecer instantaneamente no dia que você creu em Cristo. Se isso acontecesse, irmãos, não faria sentido algum Paulo está dizendo para ele, não sejam egoístas. Que é exatamente assim que traz a nova versão transformadora. Se o apóstolo faz essa exortação, é porque certamente nós ainda lutamos contra esse terrível sentimento em nossas vidas. Partidarismo e vanglória. Em outras palavras, egoísmo e vaidade. Esses eram os males que ameaçavam a comunidade cristã da cidade de Filipos. Mas Paulo, ele não apenas aponta o problema. Ele não apenas dá o diagnóstico da doença, ele já de imediato prescreve o remédio. O remédio para o egoísmo e a vaidade é a humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, que a atitude e o interesse de vocês pelos outros sejam humildes. Que vocês tenham um estilo de vida baseado em humildade. Paulo, ele desafia os leitores a primeiramente enxergarem a si mesmo de uma maneira correta, como criaturas de Deus, portadores da imagem e semelhança do nosso Criador. E posteriormente, debaixo dessa maneira de enxergar a si mesmo, olhar para o outro como também merecedor de honra e respeito, porque o outro também é uma criatura de Deus e um portador da imagem e semelhança do nosso Pai. Paulo prossegue com seu pensamento: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Ou conforme a NVT, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Esse versículo, ele nos chama a ter a mente ou a disposição semelhante à de Cristo. Jesus, ele não procurou apenas os próprios interesses, mas ele se preocupou com os interesses dos outros. Jesus é o grande exemplo de obediência humilde, que é o assunto que Paulo vai abordar na sequência desse texto, nos versos de 6 a 11. A igreja dos Filipenses, eles possuíam grandes virtudes, conforme nós veremos ao longo da exposição dessa epístola. Porém, essa igreja ela estava ameaçada com vários perigos que comprometiam a união da congregação. O egoísmo e a vaidade estavam presentes nessa igreja. Eles estavam presentes como uma doença silenciosa que diariamente comprometia a saúde da congregação. Irmãos, se você parar para pensar no mundo em que vivemos, cada um cuida de si. O que importa são os meus objetivos. Eu luto para conseguir o melhor para mim, independente do que possa acontecer com os outros. Se for preciso pisar em alguém para chegar onde eu quero, eu farei isso sem problema ou culpa. Esse é o pensamento que a maioria das pessoas nesse mundo tem. Algumas podem até não admitir, mas na prática é isso que acontece. Eu vou lutar pelo meu direito, pelos meus objetivos. As pessoas nem pensam sobre os interesses dos outros. Você não está interessado nos objetivos das outras pessoas. O foco apenas é alcançar o que eu desejo. É por isso, irmãos, que no mundo não existe uma verdadeira comunhão. Apenas na igreja, por meio de Cristo e da palavra de Deus, é possível mudar o reflexo desse coração egoísta que todos nós nascemos. Quando o apóstolo diz, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios, ele não está dizendo para você deixar de cuidar da sua própria vida, de abandonar os seus objetivos pessoais e viver somente buscando o interesse dos outros. Porque uma postura assim, ela vai trazer diversos problemas para a própria pessoa e também para a igreja, que vai ter que fazer coisas por você que você mesmo era capaz de fazer e responsável por fazer. Por exemplo, se eu paro de trabalhar para me dedicar apenas em fazer trabalho social, ajudar pessoas carentes, abandono tudo para fazer isso. Eu parei de buscar os meus próprios interesses e estou me preocupando apenas com o interesse dos outros. E provavelmente alguém que faz isso deve pensar, mas eu estou sendo obediente à palavra de Deus. Porque em Filipenses diz para não buscar os meus interesses, mas me preocupar com o interesse dos outros. Mas será mesmo que é essa a intenção de Paulo aqui? Se eu paro de trabalhar, como a minha família vai se manter? Nós teremos um problema. A igreja provavelmente iria ajudar, mas isso seria um peso desnecessário para a congregação, porque é a minha obrigação prover para a minha família. Quando Paulo diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros, ele não está dizendo que eu negligencie as minhas necessidades, as minhas obrigações e os meus objetivos. Mas Paulo espera que o meu olhar, as minhas preocupações não estejam apenas nos meus interesses e nas minhas necessidades, mas que meu olhar também recaia sobre as necessidades, dificuldades e aflições dos meus irmãos. Se cada um de nós lembrar do nosso irmão, ninguém será prejudicado e ninguém será sobrecarregado. Mas isso só acontece na prática, irmãos, quando nós deixamos o egoísmo de lado e assumimos uma postura de humildade. Talvez, irmãos, esse seja o maior desafio na vida em comunidade para nós. O abandono do egoísmo e abraçarmos uma postura humilde. É sempre bom esclarecer que humildade não tem absolutamente nada a ver com posição social, com renda ou algo do tipo.
Humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, pela modéstia e pela simplicidade. E como é difícil não ser egoísta e ser humilde. Como é difícil. Se você olhar para a própria vida com sinceridade, você vai ver essa dificuldade. Afinal de contas, quantas vezes você abriu mão de algo seu em favor do outro? E eu falo isso pela análise que eu fiz na minha própria vida enquanto estava preparando essa pregação. Quer um exemplo disso? O irmão Alessandro, ele está organizando uma arrecadação de agasalhos para o Ministério de Ação Social. A gente ajudou até um menino amigo do Fábio. Quando você pensa em doar alguma coisa, e eu falo por mim, você começa pensando naquilo que não te serve mais. Você inicia por aquilo que não é mais útil para você. Esse é o nosso pensamento. Dificilmente alguém pensa em doar uma das suas roupas que mais usa. Ou uma das suas roupas que você acabou de comprar. Isso acontece por conta do egoísmo que ainda habita no meu coração. Na administração dos meus ganhos, eu vou sempre pensar em como gastar o dinheiro que eu tenho para o meu benefício e o benefício da minha família. Dificilmente eu vou pensar em incluir qualquer outro objetivo que não seja pessoal. Como eu disse antes, não é errado pensar em si mesmo. A orientação de Paulo é para o nosso olhar recair sobre os outros. A desigualdade social, ela é prova de que os nossos olhares não têm recaído sobre os demais. Pessoas detêm fortunas enquanto outras morrem de fome. Essa é a realidade do mundo. Mas saiba, irmãos, que nem isso vai passar desapercebido diante de Deus. Nós seremos cobrados por tudo aquilo que Deus tem nos dado e a maneira como nós temos utilizado os nossos recursos. Agora é claro, irmãos, é óbvio que o cristão verdadeiro ele não vai ser condenado por isso. Porque a salvação ela vem unicamente pela fé em Cristo Jesus e não por obras. Mas certamente, irmãos, muitos de nós nos envergonharemos do estilo de vida que nós adotamos nesse mundo quando nós estivermos diante de Deus. Muitos de nós nos arrependeremos de como vivemos aqui, neste mundo, quando estivermos no céu. Não sejamos egoístas ou vaidosos, mas humildes. Não procurando apenas os nossos próprios interesses, mas preocupados com os interesses dos outros. Esse tipo de postura, ele desenvolve união entre os irmãos. Irmãos que se preocupam uns com os outros, de maneira prática. Como desenvolver a união entre os irmãos de uma igreja? Em primeiro lugar, por meio das afinidades espirituais. Em segundo lugar, por meio da humildade. E em terceiro lugar, por meio da nossa semelhança com Cristo. Verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse versículo, ele vai introduzir o próximo texto que nós veremos, que são os versículos de 6 a 11, um dos textos mais profundos das Escrituras sobre a natureza e a obra de Jesus. No verso 5, Paulo convoca o cristão a viverem as suas relações pessoais na igreja como alguém que pertence a Cristo. A expressão que ele usa no final aqui, em Cristo Jesus, ela significa que o cristão foi inserido a Cristo na sua conversão e batismo. Significa que aquilo que Cristo fez na cruz não apenas representa um aspecto histórico na vida do cristão, mas possui um significado pessoal. Cristo morreu naquela cruz por mim, por causa dos meus pecados. E a partir disso, dessa realidade, eu luto para dominar a velha natureza e viver uma nova vida, que iniciou pela vitória de Cristo sobre a morte. Paulo usa o exemplo da humildade de Cristo para estimular os irmãos na igreja dos Filipenses. O argumento decisivo e final do apóstolo, na sua exortação sobre a união, é o exemplo de Cristo. E é interessante que sempre que Paulo
nas outras cartas que ele escreveu também é assim. Quando Paulo vai exortar questões éticas, ele sempre traz como argumento principal o exemplo de Jesus. E não poderia ser diferente, irmãos. Cristo é o nosso padrão de conduta. Cristo é o nosso padrão moral. É Ele que é o nosso padrão de santidade. E nós temos no Evangelho de João um texto bastante significativo sobre o exemplo deixado por Cristo. Em João 13, versos 12 a 17, ele diz assim: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão porque eu sou. E uma vez que eu sou seu senhor e mestre, lavei seus pés, e vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos como um ato de humildade e serviço. Ele deixou um exemplo com isso, de que devemos amar e servir uns aos outros em humildade. Jesus, ele não deixou um ritual para ser repetido. Vamos fazer aqui, cada um vai lavar o pé um do outro para fazer como Cristo. Não era um ritual para ser feito diversas vezes, mas ele deixou um exemplo para ser seguido. A importância do ato não estava em colocar água numa bacia e lavar os pés daqueles homens. Mas o ponto principal é quem estava fazendo aquilo. Se Jesus chegou a fazer tal coisa, tendo que se curvar diante das suas próprias criaturas na condição de um servo, o que devemos fazer nós para imitá-lo? Ele disse: eu lhe dei exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Quando nós nos declaramos cristãos, nós estamos afirmando que somos discípulos. Nós somos seguidores de Jesus. E como seguidores, nós devemos buscar viver de acordo com o exemplo do nosso Mestre e Senhor. Da mesma forma como os discípulos chamavam a Cristo. Ele é o nosso Mestre. Ele é o nosso Senhor. Então olhem para o exemplo de Jesus. Como Ele tratou os seus discípulos. Como Cristo trata a sua igreja. A Bíblia nos ensina que Ele chama a igreja de sua noiva. Que Ele ama a sua igreja de maneira sacrificial. Então, como nós devemos amar os nossos irmãos? Como nós devemos amar a igreja? Semelhante ao exemplo de Cristo. Pelo motivo de estarmos em busca de sermos semelhantes a Ele, é que nós buscaremos a união da congregação por meio do exemplo deixado por Cristo. Nós devemos servir com humildade e amando de maneira sacrificial. Por toda a Bíblia, nós vamos encontrar esse ensino. A incompatibilidade que existe em afirmar: eu amo a Deus, mas eu não suporto os meus irmãos da igreja. Eu amo a Cristo, mas eu não sinto prazer na comunhão em minha congregação. Lembram de 1 João, capítulo 4, versos 20 a 21? Que o apóstolo diz: se alguém afirma amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. A Bíblia exclui a possibilidade de que exista uma igreja verdadeiramente cristã e o amor mútuo não esteja presente no meio deles. Pode acontecer de ocorrer problemas, é claro que sim. Estava acontecendo nessa igreja para a qual Paulo escreve. Mas os cristãos, quando são confrontados com a palavra de Deus, eles não ficam questionando:
Ah, mas será que eu preciso mesmo amar fulano? Eu não gosto. Ah, mas será que eu tenho que servir? Tenho que estar fazendo coisa para os outros? Porque ninguém nunca fez nada por mim. O cristão, ele vai lutar contra o seu sentimento egoísta, esses sentimentos que teimam em aparecer no nosso coração, vira e mexe. É como disse Lutero: achei que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabe nadar. Eu achei que tinha matado aquele homem pecador quando eu me batizei, mas cada dia eu descubro que ele sabe nadar e ele está sempre ali me incomodando. O cristão, em muitas oportunidades, vai se pegar lutando contra o velho homem na sua vida. Mas o cristão, ele vai lutar. Ele vai lutar com esse velho homem. Ele luta para seguir o exemplo de Cristo, para amar, para servir os irmãos da mesma forma que Cristo fez e deixou o exemplo. Eu sei que muitas vezes, até mesmo um cristão verdadeiro pode se sentir injustiçado. Muitas vezes pode ter um sentimento ruim em relação aos irmãos, sentimentos de injustiça que pode vir de dentro da congregação, no convívio, em relação ao pastor. O pastor fez algo que eu não concordei, ou um líder da igreja, ou qualquer pessoa. Mas nesses momentos que nós nos acharmos injustiçados, onde esses sentimentos ruins teimam a entrar no nosso coração, lembre-se do exemplo de Cristo. Lembrem-se de Cristo. Cristo foi injustiçado. Cristo foi pendurado numa cruz, como se fosse o mais terrível bandido, sem nunca ter feito absolutamente nada, sem nunca ter ofendido ninguém, apenas por fazer o bem, pregar a verdade. Eu injustiçado? Não, Cristo foi injustiçado. E esse Cristo que é santo, que é justo, ele morreu por todo aquele que crê. Ele ofereceu o seu sacrifício para a igreja. Lembre-se de que ele nos amou primeiro. Por isso, ame o seu irmão antes de alimentar sentimentos contra ele. Busque no exemplo de Cristo motivação e incentivo para a união nessa congregação. De forma prática, como eu posso servir e amar os irmãos que Deus me deu? Orando. A oração é uma excelente maneira de estimular a união entre os irmãos. Quer uma dica prática? Colete com os irmãos pedidos de oração. Diga para o irmão que você vai orar por ele durante aquela semana. E procure saber se ele possui algo em específico que você possa ajudá-lo em oração. E faça isso com o maior número de pessoas possíveis. Isso produz um impacto enorme para a união numa congregação. Você também pode servir e amar os seus irmãos por meio do discipulado. Discipulado não se resume em uma pessoa mais madura ensinando um irmão mais novo na fé. Mas discipulado é um compromisso com a própria palavra de Deus que diz para nós irmos e fazer discípulos. Discipulado é amar e servir um irmão em Cristo por meio de compartilhar da sua vida e do conhecimento que você tem adquirido ao longo dos anos sobre Deus, sobre a sua palavra, e juntos, unidos no mesmo propósito, procurar se tornar cada vez mais parecidos com o nosso exemplo, que é Cristo. Esteja sempre pronto, disposto a servir. Esteja sempre disposto a doar do seu tempo para os outros. Busque sempre procurar saber as necessidades uns dos outros. E lembre-se sempre do exemplo de Cristo. Lembre-se sempre do que Cristo fez por você. Sirva, ame, mas não espere tapinhas nas costas por conta disso. Não faça esperando receber de volta.
Nem mesmo espere ser reconhecido por isso. Procure ter a motivação correta. Apenas busque a aprovação de Deus. Saiba que Deus um dia te recompensará de tudo aquilo que você tiver feito em favor do seu reino neste mundo. Essa deve ser a nossa grande motivação. Como nós desenvolvemos a união entre os irmãos de uma igreja? Por meio de afinidades espirituais, por meio de humildade e por meio da nossa semelhança com Cristo. Uma igreja cristã, ela precisa ser um lugar que demonstre de maneira visível o amor de Cristo para o mundo. Isso inicia por meio de uma união que nasce do fato de que nós somos parte do mesmo corpo. Se Cristo é o cabeça desse corpo, então a nossa vida na igreja será marcada por amor, humildade, compromisso, afeto, misericórdia, compaixão, serviço, união e etc, etc, etc. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, a verdade é que nós, seres humanos, fomos feitos para viver em comunidade. Deus nos criou de uma maneira que nós precisamos das pessoas. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos da família. A solidão, ela é algo terrível que o homem não sabe lidar com ela. A solidão, ela causa doenças profundas na alma do homem. Nós somos criados para ter comunhão. E você pode buscar comunhão no mundo, longe de Deus e dos seus planos. Mas Cristo nos oferece uma verdadeira comunhão. E ela vem por meio de uma nova família. Um lugar de comunhão verdadeira, firmada em princípios verdadeiros. Um lugar sem nenhum tipo de problema? Não. Nós teremos problemas. Mas esses problemas são superados por meio de Cristo e da sua vontade para nós. Bastando a gente seguir as suas orientações para desfrutarmos de algo incrivelmente maravilhoso, por meio da comunhão com os irmãos que Cristo nos deu, que é a sua igreja. Creia em Cristo e experimente essa comunhão por meio da união dos irmãos em um mesmo corpo, no qual Jesus é o cabeça. Vamos orar.